Êxodo capítulo 7. Então o Senhor disse a Moisés: Agora ouça isto. Eu o farei como Deus para o Faraó, para declarar-lhe a minha vontade e o meu propósito. E seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e seu irmão Arão dirá a Faraó que deixe os filhos de Israel saírem de sua terra. E endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas, milagres, na terra do Egito. Mas Faraó não os ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, como um exército defensivo, tribo por tribo, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, por meio de grandes atos de julgamento, as pragas. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E Moisés e Arão assim fizeram, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Ora, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 anos de idade, quando falaram a Faraó. Ora, o Senhor disse a Moisés e a Arão: Quando Faraó lhes disser, façam um milagre para provar sua autoridade, diga a Arão: pegue sua vara e jogue-a diante de Faraó, para que ela se transforme em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão lançou seu cajado diante de Faraó e de seus servos, e ele se transformou em uma serpente. Então Faraó chamou os sábios, peritos em magia e presságios, e os feiticeiros, peritos em bruxaria, e também eles, esses magos, adivinhos, sacerdotes do Egito, fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos, porque cada um lançava o seu bordão e eles se transformavam em serpentes. Mas o bordão de Arão engolia os bordões deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e ele não quis ouvi-los, como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está endurecido, ele se recusa a deixar o povo ir. Vá ter com Faraó pela manhã, quando ele estiver saindo para as águas, e espere por ele na margem do Nilo. E você tomará na mão o cajado que se transformou em serpente. E lhe dirá: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a você dizendo: Deixa o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Mas eis que você não me ouviu até agora. Assim diz o Senhor: Com isto vocês saberão, reconhecerão e terão consciência de que eu sou o Senhor. Vejam, com um cajado em minha mão, ferirei a água do Nilo, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, e o Nilo se tornará fétido, e os egípcios não poderão beber a água do Nilo. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: pegue o seu cajado e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus riachos, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios de água, para que se tornem em sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nos recipientes de madeira quanto nos de pedra. Então Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo, à vista de Faraó e à vista de seus servos, e toda a água que havia no Nilo se transformou em sangue. Os peixes do Nilo morreram, e o rio ficou com mau cheiro, e os egípcios não podiam beber sua água, e havia sangue em toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com suas artes secretas e encantamentos, de modo que o coração de Faraó se endureceu, e ele não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o Senhor havia dito. Então Faraó se voltou e entrou em sua casa, e não levou a sério nem mesmo esse sinal divino. Assim, todos os egípcios cavaram perto do rio para beber água, porque não podiam beber a água do Nilo. 7 dias se passaram depois que o Senhor feriu o Nilo.